A gente, inclusive, vai continuar nesse assunto, mas girando já para o nosso segundo tema aqui no nosso Papo Antagonista, porque a gente vai falar de um depoimento que foi prestado hoje à Polícia Federal, exatamente desse inquérito, né, que quer apurar quem são os autores intelectuais desses ataques que aconteceram no dia 8 de janeiro. Por isso, o ex-presidente Jair Bolsonaro prestou um depoimento hoje na Polícia Federal. Foi um depoimento de 1h30 aproximadamente, por conta desse inquérito que foi aberto pelo Supremo Tribunal Federal, que apura esses atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Né? A polícia, então, ouviu o ex-presidente, que declarou sobre que o compartilhamento daquele vídeo que aconteceu no dia 10 de janeiro, 2 dias depois dos ataques, ele aconteceu por engano, foi o que disse Bolsonaro à Polícia Federal. Vamos ver um trecho da fala dos advogados. Na saída, logo após o depoimento, esse foi o vídeo que foi postado por Bolsonaro no dia 10 de janeiro, 2 dias depois dos ataques, então falando que Lula não foi eleito pelo povo, ele foi escolhido pelo STF e pelo TSE. Bolsonaro disse que postou esse vídeo no Facebook por engano, disse que estava sob efeito de medicamentos também, foi o que ele declarou à Polícia Federal. Na saída, após o depoimento, Bolsonaro apareceu ali para os jornalistas, mas quem falou com os jornalistas foi o ex-ministro ali secretário de Comunicação, Fábio Van Garten, e também os advogados. Vamos ver um trecho da fala de um dos advogados do ex-presidente Bolsonaro. Vamos ver. Este vídeo, ele foi postado na página do presidente no Facebook, quando ele tentava transmiti-lo para o seu arquivo de WhatsApp para assistir posteriormente. Por acaso, justamente neste período, o presidente estava internado num hospital em Orlando. Justamente no período entre o dia 8 e o dia 10, ele teve uma crise de obstrução intestinal. Isso está documentado. Foi submetido a tratamento com morfina, ficou hospitalizado e só recebeu alta na tarde do dia 10. Essa postagem foi feita de forma equivocada, tanto que pouco tempo depois, 2 ou 3 horas depois, ele foi advertido e imediatamente retirou essa postagem. Olha, na saída também, o Fábio Van Garten, que foi chefe da Secretaria de Comunicação, da SECOM, do governo Bolsonaro, também falou com jornalistas e disse que o depoimento de Bolsonaro foi tranquilo e que foi bem avaliado, inclusive, pela defesa. Vamos ver, então, um trecho da fala de Fábio Van Garten. Em nenhum momento o presidente Bolsonaro fez qualquer juízo de valor quanto ao conteúdo do vídeo. E o presidente reiterou no depoimento de hoje, recriminou todo e qualquer ato antidemocrático, todo e qualquer ato que visa gerar instabilidade na ordem democrática, e isso está consignado no depoimento de hoje. Ainda segundo os advogados, Bolsonaro se manteve calado quando foi questionado sobre aquela minuta do golpe que foi encontrada na casa de Anderson Torres, e também se manteve calado sobre os questionamentos que foram feitos das joias sauditas. E vamos chamar então o Wilson e o Graeb agora de volta aqui, já comigo, para a gente fazer uma análise dessas falas. Graeb, quero começar com você, te ouvindo sobre esse depoimento de Bolsonaro agora, dizendo que publicou por engano. Pois posso fazer um elogio aqui? O Wilson publicou um texto divertido hoje, falando lá do Zolpidem, né, que é um remédio que deixa todo mundo meio zozó, meio zureta quando toma. Eles perguntam, será que é o Zolpidem que o Bolsonaro tomou tal? Que desculpa esfarrapada essa, hein? Querer tirar o corpo fora por causa do remedinho, do Zolpidem, ou seja lá eu qual for o outro barato que o Bolsonaro estava tendo naquele momento. Mas vamos lembrar o seguinte, não foi a única vez em que o Bolsonaro postou e despostou, se é que a gente pode falar desse jeito, conteúdos nas redes sociais dele, né? Ele já fez isso, já tinha feito isso em outras circunstâncias. E o conjunto da obra torna digamos assim, irrelevante o fato dele ter postado ali porque o dedo escorregou ou porque ele estava meio fora de sintonia, né? Tem ali dezenas, centenas, quiçá milhares
de outros posts que encaminham o bolsonarista mais exaltado, aquele que achava que tinha que ir para a Praça dos Três Poderes, tomar o poder com as próprias mãos, né? Para isso. Então, assim, as redes sociais do Bolsonaro, ao longo de 4 anos, ajudaram a produzir aquele efeito. Eu vou repetir essa tese que eu tenho dito aqui, né? Foi o 8 de janeiro não surgiu por geração espontânea. Ele foi algo que foi sendo construído. E o discurso do ex-presidente Jair Bolsonaro, ajudou, e digamos, mais do que ajudou, foi um fator indispensável para que aquilo acontecesse. Então, é anedótica essa história do remedinho. Seja verdade ou não seja verdade, não é isso que muda a história que veio antes, nem o desfecho, que é o 8 de janeiro. Fala de Zolpidem, explica pra gente, Wilson. Foi Zolpidem, Wilson? Tô com vontade de tomar esse remédio, meu. Tô precisando de um pouco de desgoverno na minha vida. Não, que é isso, Greg? Pelo amor de Deus, você é a voz sensata aqui desse programa, porque se depender aqui da insensatez, às vezes, das minhas vozes, aqui a coisa desanda de vez. Não, só para explicar um pouco, obrigado pelo elogio, Greg. Mas desde o ano passado surgiram algumas histórias sobre os efeitos anedóticos do Zolpidem, né? Uma coisa meio se beber num caso, né? Ele é um remédio que ele é para tratamento de insônia. Eu confesso que já tomei algumas vezes, mas eu só tomei metade. Eu já tomei algumas vezes. Só que eu fico com medo de tomar uma pílula completa, porque eu falo, gente, daqui a pouco eu vou sair por aí, né? Gritando Viva la Revolution de pijama. Mas, para quem conhece, ele tem, de fato, esses efeitos quase de sonambulismo, né? Então, já teve gente que falou que comprou no Mercado Livre, teve gente que reatou com um ex-namorado pelo WhatsApp, teve gente que saiu cantando pela rua, mas estava dopado com o tal do Zolpidem, né? Já teve gente que trocou nude com pessoas aleatórias. Nossa, que foi, né? E é curiosa essa história do Jair Bolsonaro, porque ele instituiu agora um novo culpado geral da República, sabe? Fiz alguma bobagem? Vou meter a culpa no Zolpidem. Fiz bobagem? Vou meter a culpa no Zolpidem, né? Inclusive, colegas aqui do Antagonista, essa desculpa não vale pra gente, tá? Quem viu, Kenzo? Fiz bobagem, falei bobagem no ar. Não, tomei o Zolpidem, esquece. Não, isso não cola. Agora que eu tô avisado, não vale mais. Exato, não vale botar a culpa no coitado do Zolpidem. Agora, deixa eu fazer uma observação. Pelo que você está me falando, o Zolpidem faz as pessoas fazerem coisas fora da casinha. Então, talvez tenha sido um outro remédio, aquele que faz as pessoas fazerem exatamente o que elas sempre fazem, que o Bolsonaro tomou. Ele tomou um remédio e fez aquilo que ele vinha fazendo há 4 anos. Não foi tão louco assim, não é? A não ser que ele tomou aquela pílulazinha azul, juntou com o Zolpidem, enfim, aí teve um combo. Meu Deus. Teve até no chat, eu não sei quem foi que falou, né? Colocou aqui, tomou Zolpidem com cloroquina vencida. Tá perguntando para você, Wilson. O Alex tá perguntando, Wilson, qual foi a bobagem que você fez aí? Olha, que eu saiba nada. Pelo menos não me pegaram em flagrante, pelo menos disso. Mas assim... Esse vídeo ainda vai vazar, Wilson. Ainda vai vazar, sempre vaza. Por favor, não vaze, pelo amor de Deus. Tem que pegar as câmeras do meu prédio. Mas, assim, o ponto é que ficou uma história muito mal explicada do Jair Bolsonaro em relação a esse caso. E tal qual o Zolpidem, a verdade sempre aparece. Não adianta você querer esconder a verdade por trás de uma pílula, quer seja azul, branca, cor de rosa ou coisa parecida. O Jair Bolsonaro precisa, de fato, explicar por que raios ele postou um vídeo de ataque às eleições justamente no período pós-ataque dos 8 de janeiro. Esse vídeo ele foi visto pelos integrantes da PGR como um endosso aos ataques do dia 8 de janeiro. E eu vou lançar uma tese aqui, lógico, uma apuração, mas eu sinceramente, Greb, Kenzo e chat, eu não duvido nada
que o Bolsonaro utilizou essa desculpa do Zolpidem, porque o Zolpidem dele, na verdade, é outra pessoa. Talvez um dos filhos, sabe? Eu não duvidaria nada, porque me parece muito o tipo de ação que é clássica de um dos filhos que largou as redes sociais do presidente da República há pouco tempo. Só que, lógico, né, o presidente da República nunca vai admitir que foi o Carlos, enfim, que foi o Eduardo que postou qualquer bobagem dessa nas redes sociais. Até porque se ele faz isso, quem vai para a cadeia é o filho, não ele. Então, assim, é uma situação muito, muito delicada para o presidente da República, de fato, falar a verdade sobre o que aconteceu naquele dia. Então, assim, essa resposta de quem postou o vídeo, se foi o Jair, se foi o Carlos, se foi o Eduardo, se foi sei lá, se foi efeito do Zolpidem ou não, quem vai ter que responder de fato é a Polícia Federal. E só para pegar um gancho, eu estava lembrando de um episódio, depois dessa história do Jair Bolsonaro, dessa explicação que ele deu para a Polícia Federal, eu lembrei de um caso que o Santos Cruz, o ex-ministro da Secretaria de Governo, ele me contou há aproximadamente um mês. Encontrei com ele aqui numa farmácia de Brasília. Não estava comprando Zolpidem, estava comprando outro medicamento, né? Então, e aí eu encontrei com ele ali na farmácia, a gente conversou um pouco sobre alguns bastidores do governo Jair Bolsonaro. E ele me contou uma história muito curiosa, sabe, Greb? Que lembra daquele episódio do Golden Shower, né? Aquele primeiro tweet polêmico do Carnaval, né? Carnaval de 2019 e tal. Então, aí, quando teve aquela postagem, o Santos Cruz correu para a sala do presidente da República e falou: presidente, que negócio é esse? Golden Shower? Que é isso? Que falta de decoro é esse? Aí o presidente olhou para o então presidente, né? Olhou para aquela imagem, olhou para aquele tweet, não fui eu. Mas quem foi? Foi o meu filho. Mas o senhor não vai fazer nada, não vai pagar? Não, deixa o garoto fazer, que ele está fazendo o trabalho dele. Então, é isso. Infelizmente, por conta dessa coisa de deixa o garoto fazer o trabalho dele, que hoje o Bolsonaro pode responder, inclusive judicialmente pode ir para cadeia por esse tipo de coisa. Boa, Wilson. Importante essa avaliação que o Wilson fez agora para a gente, então, sobre esses argumentos. E agora a gente, Wilson, precisa acompanhar, inclusive, como deve ser o embasamento, inclusive, da defesa de Bolsonaro para manter isso, né? Assim, deve ter levado, inclusive, alguns relatórios médicos ali para mostrar que o presidente não estava lúcido para fazer essa postagem, né? Pode ser e deve ser o embasamento da defesa, mas fato é, Wilson, que Bolsonaro falou isso diversas vezes, como o Graeb falou, né? Fez live com transmissão, inclusive, pela EBC, né? Questionando essa questão das urnas eletrônicas. Nessa live, inclusive, Anderson Torres aparecia ao lado de Bolsonaro, fez outras lives com embaixadores também, fez essas transmissões, vários depoimentos que ele deu ali em frente, sempre que ele era abordado, ele falava sobre essa questão das urnas eletrônicas e da justiça eleitoral e do processo eleitoral também. Né, Wilson? Como o Grebe falou, eu acho que a gente precisa trazer... Essa é aquela clássica história que você precisa olhar o filme, não adianta olhar apenas a foto. E o filme não é bom, o filme é ruim, o filme é cheio de falhas, cheio de problemas. O Jair Bolsonaro, durante todo o ano de 22 e durante boa parte do ano de 2021, ele atacou o sistema eleitoral e criou uma narrativa ali de que o TSE estava trabalhando contra ele, de que o sistema trabalhava contra ele, de que ele era o coitadinho na história. Esse é o problema, sabe? E todos os fatos, eles levam ali a um indicativo de que o ex-presidente da República tinha alguma culpa no cartório. Utilizando um termo bem da juventude, Kenzo, é inacreditável como em todas as ações o Bolsonaro está no meio. Todo esse rolê, utilizando o termo da juventude, o Bolsonaro está participando de algum desses rolês, sabe? Ataque às urnas, está lá o ex-presidente. Negação da vacina, está lá o presidente. Reunião de embaixadores, está lá o presidente. 7 de setembro, não, porque no processo está viciado, etc. Está lá o presidente. Então, assim, o conjunto da obra não é bom. Então, é muito difícil de ele fugir de alguma acusação mais grave no que se refere a ataques à democracia
se todo esse conjunto da obra joga contra ele, sabe? Porque então é muito difícil você se desvencilhar disso. Agora, tem outro detalhe que aí a gente também tem que partir para a letra fria da lei, é que é o seguinte, apesar do João Bolsonaro estar ali sempre envolvido em um caso ou outro, em todos esses casos, falta o batom na cueca. Esse é que é o ponto, sabe? Tá ainda faltando ali o tal do, sabe, aquela prova cabal, né, para poder, não, o Bolsonaro era o mentor intelectual dos ataques à democracia e de tudo isso que que tem sido levantado nos últimos meses. Ainda falta esse batom na cueca. Mas isso vai ser muito pra conseguir. Oi, Greve. É importante a gente casar essa discussão com aquilo que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal agora, né? O Supremo Tribunal está julgando se transforma em réus ou não aquelas pessoas, né, que foram presas depois do 8 de setembro. E ali, a gente está com 10 ministros só no Supremo. Normalmente são 11, né? O Lewandowski ainda não foi substituído. Mas, enfim, a votação foi de 8-2. No seguinte sentido, 8 ministros disseram que, sim, todos os 100 deveriam ser transformados em réus. E 2 ministros, aqueles que foram indicados pelo Bolsonaro, o André Mendonça e o Nunes Marques, fizeram uma divisão meio a meio. 50 daqueles réus, aqueles que foram presos ali na praça mesmo, sim, vamos transformá-los em réus. Os outros 50 que foram arrebanhados ali no QG do Exército. Exatamente, não podem ser transformados em réus, justamente alegando isso, né, que não tem como fazer uma ligação direta entre a presença deles naquele espaço e alguma espécie de autoria intelectual ou incitação ao crime, que são, no fim e ao cabo, né, ao fim e ao cabo, os tipos penais que poderiam ser atribuídos ao Bolsonaro. Ele pode-se dizer, ele incitou aquele grupo de apoiadores a fazer isso. Ele, de alguma maneira, planejou, se não a ação do dia 8, todo aquele ambiente de contestação, né, todo aquele movimento de contestação ao resultado das eleições, que desaguou no 8 de janeiro. Né? Então, tem ali uma argumentação sendo gestada no STF pelos 2 ministros indicados pelo Bolsonaro para desvincular, né? ou melhor, para tirar da mira de qualquer punição concreta aqueles que só tenham tido um papel lateral ali, né? E não direto nos ataques. Por enquanto, não colou esse discurso no Supremo. Né? E a gente sabe que o Supremo não é um ambiente muito amistoso para o Bolsonaro. Então vamos ver qual é o caso que vão conseguir pôr de pé contra o Bolsonaro, se é que vão pedir mesmo que ele seja processado, e se tem... Porque ali, se ficar claro que os ministros vão criar esse vínculo entre incitação, autoria intelectual e tudo mais, mesmo para aqueles peixes pequenos que estavam lá, né, se esse raciocínio se fortalecer, fica perigoso para o Bolsonaro.